Esses camponeses de Jaqueira denunciam as práticas criminosas da empresa agropecuária Mata Sul há anos, pessoal. Não é desde 28 de setembro, não é desde agosto desse ano, nem mesmo de janeiro. São anos que a gente também tem acompanhado o desenvolvimento dessa luta. São poceiros que estão nessa terra há décadas e que estão sofrendo há décadas também com o avanço do latifúndio local. Só para a gente traçar aqui, Henrico, brevemente, o que a empresa agropecuária Mata Sul está sendo acusada e denunciada por esses camponeses. Essa empresa, em particular, ela é de posse do latifundiário Guilherme Maranhão, e a empresa Agropecuária Mata Sul S.A. é uma das 1.000 empresas que utilizam da lei de número 13.870 de 2019, que foi aprovada, inclusive, durante o governo de Jair Bolsonaro, para organizar os seus ditos serviços de segurança orgânica, entre aspas, que a gente pode popularmente cunhar de pistolagem armada, aí segurança mediante pistolagem armada desses latifundiários. E esses camponeses de Barro Branco também denunciam que os policiais militares têm atuado como pistoleiros do latifúndio, como seguranças privados. Desse latifúndio em particular que tem arrendado as terras da Zona da Mata pernambucana, que é reivindicada por esses poceiros, não é de agora, não é de dia 28 de setembro, é de décadas. E os crimes da Mata Sul, Henrico, são vários e vão desde a contratação de bandos pistoleiros armados até o envenenamento de poços, destruição do meio natural, cercamento também de poços e de nascentes que são utilizadas por esses camponeses, não somente para sua produção, mas pela sua própria sobrevivência. Afinal de contas, todo ser humano necessita de água. E, traçando um breve paralelo, é muito semelhante ao que a gente vê acontecendo também na Palestina, no qual os sionistas bloqueiam fontes de água, nascentes de água, tal como a gente tem visto aqui também no nosso país. E, além disso, vale a gente resgatar aqui, inclusive, para a gente acompanhar o histórico, o desenvolvimento, né, dessa luta camponesa. No dia 19 de janeiro desse ano, os camponeses poceiros de Barro Branco, eles impediram, foi mediante a luta deles que eles conseguiram impedir que funcionários da agropecuária Mata Sul pulverizassem agrotóxicos via drones, né, que eles têm utilizado bastante, numa área próxima à nascente d'água e também sobre as posses desses camponeses. Foi mediante a luta desses camponeses que eles conseguiram impedir um processo que já acontece há muito tempo, inclusive. E desde 2015, só para a gente voltar a quase 10 anos, quando se iniciou o roubo das terras e das fontes de água por parte da agropecuária Mata Sul, esses camponeses viviam e produziam, já viviam e produziam nas terras da antiga usina Frei Caneca, que inclusive eles mesmos denunciam, historicamente isso é sabido lá em Pernambuco e por todo o país, que era uma usina que se utilizava de mão de obra escrava. A gente conhece muito bem a história do nosso país, e era uma usina de cana-de-açúcar que se utilizava aí de mão de obra escrava no passado. E o latifundiário Guilherme Maranhão, que é apoiado pelo ex-governador Paulo Câmara, instalou diversos grupos de pistolagem que ameaçam toda a população, justamente aí para expandir a criação de gado de corte para exportação, porque a gente sabe que o latifúndio no nosso país é principalmente exportador, economia exportadora, né, produtor de commodity, e nisso se inclui também a criação de gado para corte, e isso tudo através do frigorífico Master Boi. E para finalizar e passar por Henrico, esses camponeses poceiros da terra da antiga usina Frei Caneca, eles estão completamente decididos a retomar todas as terras, todas as fontes de água, enfim, arrancar tudo que está na mão desse latifundiário que tem roubado e expropriado essas terras desses camponeses pobres. E dessa forma, esses camponeses, mediante a sua luta, como a gente tenha podido atestar e ver agora como essa grandiosa batalha que tem se iniciado, que tem se intensificado, e a gente viu os desdobramentos agora no próprio dia 28 de setembro, há pelo menos 3, 4 dias atrás. Esses camponeses têm se levantado contra os grupos de pistolagem dessas empresas latifundiárias, desse em particular que pertence à agropecuária Mata Sul, e também contra as forças auxiliares militares do estado de Pernambuco, que a gente sabe muito bem, somente a luta camponesa será capaz de varrer
com essa guerra civil reacionária que se engendra no campo e é engendrada justamente por latifundiários como esse sujeito, né, o Guilherme Maranhão, Henrico. Exatamente, Anne. E cabe a gente colocar que a grande vitória que foi o que aconteceu ali nesse acontecimento, nesse final de semana, aqui uma vitória retumbante, na verdade, ali dessas massas camponesas contra esse bando de pistoleiros. E isso cabe a gente reafirmar aqui, que o que acontece ali, a gente está muito acostumado a relatar aqui denúncias contra reintegrações de posse pela polícia militar e tudo. O que aconteceu ali foi um ataque pistoleiro. Não havia ordem para despejo, não havia ordem para reintegração de posse. Se houvesse, era necessário resistir mesmo assim, mas nem se tratou disso. Foi uma ação da pistolagem em que 50 pistoleiros se organizaram para atacar os camponeses. 50 pistoleiros, isso é muita gente armada e mobilizada para atacar o campesinato do nosso país. Quando a gente pega as organizações militares, por exemplo, a gente que estava aqui falando do Irã, constantemente fala do exército também, quando a gente pega, por exemplo, um pelotão de uma força militar, ela tem ali de 20 a 50 militares. Uma companhia ela tem de 60 a 250 militares. É algo que estava ali, um pelotão na sua máxima capacidade, se a gente quiser colocar em termos assim, para colocar, para a gente ter uma noção, imagina isso, né? Um pelotão completo de pistoleiros mobilizados contra trabalhadores, contra camponeses que estão ali de forma legítima nessas terras, têm plena legitimidade para estar ali e foram atacados por esses mercenários contratados ali, segundo os camponeses, pela Agropecuária Mata Sul, uma empresa, como você falou, tem um histórico absurdo de crimes e segue impune, a empresa e o seu acionista central, que é o Guilherme Maranhão, e foi o que a gente viu ali. Mesmo assim, esses camponeses conseguiram expulsar esses 50 pistoleiros protegidos pela polícia militar das suas terras. Tem vídeos das escavadeiras recuando, dos camponeses cantando canções revolucionárias enquanto expulsam os pistoleiros, munidos ali com pedaços de pau, com que conseguiam ter no meio ali da sua organização espontânea para rechaçar aqueles pistoleiros e conseguiram expulsar as escavadeiras, os pistoleiros e também os policiais que faziam proteção ali desses mercenários. E Ana, cabe a gente colocar aqui também a legitimidade mesmo dessa luta camponesa que é travada ali. Essa luta, e tem muitos espectadores aqui que provavelmente nunca ouviram falar de Barro Branco, da luta camponesa em Jaqueira, a gente pode até traçar um histórico rápido assim dessa luta. A luta ali em Barro Branco, desses camponeses, ela ocorre nas terras que eram da antiga usina Frei Caneca. Era uma usina herdada ali dos tempos da escravidão, do latifúndio da cana-de-açúcar, algo muito comum ali no Nordeste. Essa usina Frei Caneca, ela funciona durante quase todo o século XX e no final da década de 90 ela vai à falência. Nos tempos em que ela funcionava, os camponeses que trabalhavam para essa usina trabalhavam num regime de servidão, muitos eram espancados, eram intimidados por pistoleiros, viviam em barracões. No final de 1990, essa usina fale e, ao longo dos anos 2000, as terras dessa usina começam a ser leiloadas pelo judiciário para quitar várias dívidas que a usina tinha. Só que o que acontece? O judiciário ignora a presença dos camponeses naquela região e vende essas terras para latifundiários sem contar com esses camponeses. E sem contar até mesmo que esses camponeses receberam o título daquelas terras pelo próprio dono da antiga usina como uma forma dele reparar as várias dívidas trabalhistas e por aí vai que eles tinham com esses camponeses. E aí, isso, novamente, final da década de 90, a gente está em 2024. Então, já são mais, só se a gente pegar de final da década de 90 para cá, já são mais de 20, quase 30 anos, de luta desses camponeses. Isso sem falar o tempo que eles passaram lá trabalhando para aquela usina em regime de servidão, em regime de barracão. Então, isso por si só já dá legitimidade para esses camponeses lutarem ali pelas suas terras. Fora que, pela própria Constituição brasileira, eles têm também direito a lutar. Eu estava retomando aqui uma matéria que o jornal A Nova Democracia publicou sobre Barro Branco, e lá o jornal A Nova Democracia ressalta: o Código 1240 do Código Civil da Constituição brasileira afirma que, abre aspas, aquele que possuir como sua
área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Já o Código 1238, do mesmo código, ou seja, o Código Civil, e enquanto que a gente leu anterior é mais para imóvel urbano, esse aqui, o 1238, ele serve em geral, afirma que aquele que, por 15 anos, sem interrupção nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade independentemente de título e boa-fé. Esses camponeses têm o título, têm a legitimidade perante ao povo, perante as massas para estar ali, e tem também a própria legitimidade legal para ter essas terras. Agora, a Agropecuária Mata Sul, o Guilherme Maranhão, o próprio judiciário não reconhecem isso e prosseguem com os ataques contra os camponeses que resistem de várias formas. Retomam os poços d'água, como você falou, poços que são envenenados, poços que são poluídos também, porque a agropecuária move boi para lá, coloca os bois para urinar e defecar nas águas que os camponeses usam. Os camponeses também se organizam muito para cancelar leilões que o judiciário faz para vender aquelas terras, e os camponeses se mobilizam para impedir que esses leilões aconteçam, uma luta política muito avançada, e que eles conseguem cancelar esses leilões e que essas terras ali não são vendidas. E aí, é claro, também a própria retomada das terras, uma vez que tem cerca de 5.000 hectares ainda ali na região que está nas mãos desses latifundiários. E os camponeses se organizam para retomar essas terras e que essas terras passem para a mão dos camponeses, né? Então é um conjunto de lutas que esses camponeses travam por vários métodos, e o que a gente viu nesse final de semana foi uma expressão plena da combatividade dessas massas que aceitaram ali dar uma batalha sangrenta, porque eles expulsaram a pistolagem, mas a pistolagem estava armada, só não avançou na violência porque os estudantes, os camponeses se organizaram e foram ali firmemente dar essa batalha sangrenta pela defesa das suas terras e conseguiram defender as suas terras. Né? Exatamente, Henrico. E, Henrico, a gente recebeu um superchat aqui também, agradecer a todo mundo que está aqui no chat, demonstrando apoio ao Jornal Nova Democracia, também aos camponeses de Barro Branco, lá em Pernambuco, que têm empreendido também uma ação muito vitoriosa, muito importante de resistência. De fato, uma batalha sangrenta, né, e uma batalha vitoriosa para os camponeses, né? Vê aí o exemplo desse camponês que, mesmo baleado, ele permaneceu de pé, firme na luta até o fim, demonstra aí de que fibra é feita esses camponeses, são feitos esses camponeses, né? Enquanto que os latifundiários, os pistoleiros, estavam saindo ali fugidos e fortemente armados, né? Vê aí também, tal como na Palestina, a gente sempre fala, tal como na Palestina, e mesmo no interior do nosso país, o mais importante não são as armas, a quantidade de armas que esses bandos tenham, e sim de que fibra é feita esses homens, né? E a gente vê aqui o grandioso exemplo dessas massas camponesas, né? Que com os meios que tinham, conseguiram ali expulsar esses pistoleiros a mando do latifúndio de Guilherme Maranhão. E a gente tem acompanhado o que está acontecendo por todo o nosso país, né, Henrico? No interior do nosso país está pegando fogo. E a gente diz isso porque o latifúndio literalmente está colocando fogo nas áreas de mata, nas áreas de território indígena, nas áreas de território de terras camponesas. E enquanto se avança, portanto, essa guerra civil reacionária engendrada por grupos como Invasão Zero, grupos esses que surgiram, pelo menos oficialmente, desde o ano passado, mas a gente sabe que tem atuação aí desde o governo de Bolsonaro e mesmo de antes, mas tomaram uma forma orgânica e sob as barbas, inclusive, do governo federal, com a mudança de turno, foi fundado, né, no ano passado, em 2023, organizado em 200 cidades no interior do nosso país. Pode parecer pouco, porque a gente tem mais de 5.000 cidades aí no interior do nosso país, mas 200 cidades, sendo elas as principais onde tem luta camponesa, a gente sabe, e camponesa e indígena, a gente sabe muito bem para que, então, esses grupos chamados de Invasão Zero estão sendo montados e organizados, né? Fortemente armados, eles que se utilizam, inclusive, de leis, como a gente já denunciou aqui, a 13.870, mas também tem um respaldo aí de parlamentares que beneficiam ou que são mesmo do latifúndio, né? A gente vê isso no Congresso Nacional a rodo, com medidas como a CPI do MST, CPI da CID,
CIMI, né? Enfim, CPIs que buscam aí também criminalizar a luta pela terra. A gente está tratando, inclusive, na última semana a gente tratou bastante sobre a questão dos Guarani Kaiowá, dos Avá Guarani. O que está acontecendo lá é um caso também de invasão zero. Então, achar que esses grupos da extrema-direita não atuam de maneira organizada é uma ilusão. Eles têm se organizado. E qual é a resposta, portanto, que os camponeses, os indígenas e quilombolas vão ter, se não também se organizar a sua autodefesa para poder garantir ali as suas terras que estão sendo historicamente roubadas, historicamente destruídas pelo latifúndio, principalmente agora, nesse momento, de extrema-direita. Então, a única saída, Henrico, é como você colocou, se torna aí a Revolução Agrária.